Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Que Deus abençoe a todos. Estou aqui em mais uma noite para ministrar a palavra de Deus. Palavra essa que quando a gente vai ministrar, nós que estamos à frente de ministrações e pregações da palavra, a gente tem que estudar, a gente tem que orar, a gente tem que se consagrar ao Senhor, para que Ele venha usar as nossas vidas para falar com os irmãos. Então, nessa noite, em nome de Jesus, aqui estou mais uma vez para ministrar a palavra de Deus. Queria que os irmãos fechassem os olhos, vamos orar em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, estende as suas mãos sobre cada um de nós, Pai. Cuida de nós, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha alcançar, Deus querido, aqueles que estão em casa nesse momento. Que o Senhor venha, Deus querido, alcançar, Deus querido, os teus filhos que nesse momento encontram em dificuldades, Pai. Momento esse que estamos vivendo, Deus querido, que é difícil, eu sei. Mas o Senhor é o Deus que supre as necessidades dos seus. Então, em nome de Jesus, Pai, estende as suas mãos sobre a tua igreja nesse momento. E aqueles, Deus querido, que se encontram desanimados, que o Senhor venha os animar. Que o Senhor venha, Deus querido, lembrá-los, Deus querido, que eles servem a um Deus vivo. E aqueles que ainda, Deus querido, não têm o Senhor como único e suficiente Salvador, que o Senhor também venha os alcançar. Pai querido, assim como o Senhor um dia nos justificou através do seu Filho Jesus Cristo, que morreu por nós numa cruz, que o Senhor também venha os alcançar, Deus, com a tua misericórdia e com a tua graça, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Quero que os irmãos abram suas Bíblias em Romanos capítulo 1, verso 7, a primeira carta de Paulo aos Romanos, aonde ele escreveu estando ainda em Corinto, talvez na casa de Gaio. Ele escreve uma carta à igreja que estava em Roma. E hoje eu queria falar um pouco sobre essa parte da carta. O primeiro capítulo da carta de Paulo escrita aos Romanos. O que ele escreveu aos Romanos? Por que ele escreveu? E o que ele queria trazer à memória dos romanos através dessa carta? Carta de Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, verso 7, somente por enquanto, a todos os que estão em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça a vós e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Uma carta escrita aos cristãos que estavam em Roma. Porque Paulo teve um encontro com Cristo a caminho de Damasco, que mostrou a ele que existia além da lei, que ele já conhecia, a graça dada por Jesus Cristo, nosso Senhor. Agora, por que escrever uma carta e não ir pessoalmente falar com os cristãos que estavam em Roma? Os estudiosos dizem em um comentário que eles concordam que ela foi escrita pelo apóstolo Paulo aos Romanos, a fim de explicar como a salvação é oferecida por meio do Evangelho de Jesus Cristo. Nada melhor para começar uma carta do que uma saudação. E é isso que é o começo da carta escrita por Paulo aos Romanos. Uma saudação. Paulo, de repente, estava se sentindo com saudades da igreja que estava em Roma. Por ele já ter passado em Roma, já ter pregado a palavra de Deus em Roma. Porque antes ele era perseguidor dos crentes. Mas quando Paulo está escrevendo essa carta à igreja que estava em Roma, ele já era um cristão convicto de que além da lei que ele conhecia, existia algo chamado justificação, existia algo chamado graça do Deus vivo, e essa graça alcançou Paulo, era Jesus Cristo. Quando ele se pôs a ir até Damasco perseguir os crentes, ele teve um encontro com Deus, ele teve um encontro com o Senhor Jesus, que perguntou para ele por que ele os perseguia, por que ele o perseguia.
Paulo não soube responder, mas ele fez uma pergunta ao Senhor. Uma pergunta que eu e você, como cristão, devemos fazer a Deus todos os dias. O que queres que eu faça? Você tem perguntado isso para Jesus? O que queres que eu faça? Depois dessa pergunta, a palavra de Deus vai me dizer em Atos 9 que Jesus cegou Paulo por 3 dias. E após as escamas dos olhos de Paulo cair, depois da oração de Ananias, ele passa a enxergar a graça de Jesus Cristo. Ele passa a ver Jesus Cristo em cada palavra que ele aprendeu. A lei que ele conhecia agora fazia sentido. Espera aí, a lei apontava para um Salvador. E agora ele via sentido nessa lei. A lei já não andava mais sozinha. Jesus Cristo veio para complementar essa lei. A lei apontava para ele. Pois bem, Paulo alcança a graça aos olhos de Deus e é salvo por Jesus Cristo. Mas agora, o que fazer com essa salvação? Como eu posso agradecer a Deus por Ele ter me salvo? E aí, a palavra de Deus diz que Paulo começa suas viagens missionárias. E numa dessas viagens missionárias, Paulo vai até Roma, aonde ele estudou por um tempo, aonde ele viveu por um tempo. Ele vai até lá a fim de alcançar alguns de Roma, com a palavra de Deus, e mostrar a eles que havia além da lei a graça do Senhor Jesus. Pois bem, Paulo agora está em Corinto, na casa de Gaio, e ele vai escrever uma carta à igreja de Roma. Talvez com saudades de Roma, Paulo decidiu escrever essa carta para lembrar que ele ainda não esqueceu de Roma, que ele ainda não esqueceu dos cristãos que estavam em Roma, mas que ele estava impedido de ir ter com eles. Pois bem, repare que Paulo não se apresenta somente como servo, mas também como filho de Deus. Como eu sei disso? Pelas palavras que Paulo usa no início da carta, ao saudar os irmãos em Roma. Ele diz, olha, graça a vós e paz de nosso Pai. Graça e paz de nosso Pai. Ou seja, como alguns dias aqui atrás eu preguei, em um comentário de Charles Spurgeon, ele falou que seria bom que todos começassem a oração com o espírito de adoção. Que pudéssemos entender que somos filhos de Deus e que Deus é o nosso Pai. Como Jesus ensinou na oração do Pai Nosso, ele começa a oração dizendo Pai Nosso. E Paulo aqui, ele fala graça a vós e paz. Ele saúda os irmãos. E diz que Deus é o nosso Pai. Agora, por que escrever aos cristãos em Roma? Acredito eu que Paulo escreve aos cristãos em Roma para defender o Evangelho de Jesus Cristo. Logo, ele que antes, a mando de Sinédrio ou líderes religiosos, prendia e espancava cristãos, agora prega a palavra de Deus. Paulo era um perseguidor dos cristãos. Mas agora ele estava ali como servo do Senhor. Alguém que antes perseguiu os cristãos, alguém que antes perseguiu aqueles que se firmavam na palavra de Deus, agora era um deles. E ele estava escrevendo dessa condição, de um dia Jesus ter alcançado a vida dele. Paulo escreve essa carta. Um comentário diz que Paulo provavelmente escreve essa carta aos romanos, estando na cidade de Corinto, hospedado na casa de Gaio. Tá, mas qual é a finalidade desse início? Porque Paulo começa a carta escrita aos cristãos em Roma, saudando os irmãos,
Paulo começa a demonstrar o seu amor aos cristãos que estão em Roma. Olha o que ele faz. Romanos 1,8. Primeiramente, dou graça ao meu Deus por Jesus Cristo, acerca de vós todos, porque em todo mundo é anunciada a vossa fé. Opa, peraí. Em todo mundo é anunciada a vossa fé. Não só em Roma, não só em Jerusalém, não só aos judeus, mas em todo mundo é anunciada a fé em Jesus Cristo. Ou seja, a graça de Jesus Cristo alcançou as nações e alcançou você que está em casa, você que faz parte do corpo de Cristo. Eu sei que os dias são ruins, estamos passando por um momento difícil, principalmente para nós cristãos que gostamos de estar dentro da igreja, fazendo comunhão, estando juntos uns com os outros. Mas Paulo escreveu da casa de Gaio. De repente ele estava até em prisão domiciliar, como alguns estudiosos acreditam. Por isso ele estava impedido de ir ter com os cristãos em Roma. Mas mesmo assim ele não deixa de anunciar o Evangelho. Mesmo assim ele não deixou de anunciar a graça de Jesus Cristo. Paulo demonstra o seu amor aos cristãos em Roma, agradecendo a Deus pela vida deles. Talvez preocupado com os cristãos em Roma, Paulo escreve para os confortar, para lhes mostrar que ele não os esqueceu, mas que o desejo dele é que em breve ele possa ir vê-los. Ou seja, Paulo sente saudade dos cristãos em Roma, mas diz que está impedido de ir vê-los. Como diz Romanos 1,13. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós alguns frutos, como também entre os demais gentios. Paulo já havia pregado por 2 anos em Roma, em prisão domiciliar, e em Roma esperando que suas ministrações da palavra de Deus, agora instruídas por Jesus Cristo em seu Espírito, tenha alcançado alguém. E que esse fruto alcance os gentios, e não só os gentios, mas também os judeus. Paulo pregou de uma prisão em Roma, uma prisão domiciliar. Ele estava preso numa prisão domiciliar em Roma, e mesmo assim ele ministrou a palavra de Deus. Ele estava dizendo aqui para os cristãos em Roma: olha, eu estou escrevendo a vocês. Essa carta é para lembrá-los que eu não os esqueci. Eu ainda lembro de vocês. Trazendo para os nossos dias, nós, pastores, passamos nossa vida pregando e ensinando a palavra de Deus, em igrejas, em templos, mas agora estamos impedidos de estar com os irmãos. Esperamos que todos se lembrem do que foi ministrado, e esperamos que agora, mais do que nunca, as mensagens inspiradas por Deus e ministradas em nossos corações deem fruto. Eu lembro, bem no início da minha conversão, um amigo, um irmão em Cristo, na época, me ensinou a palavra de Deus e me mostrou que eu precisava me batizar, que eu precisava ser batizado. E ele começou a me ensinar a palavra de Deus, e eu fui batizado. No dia do meu batismo, ele viajou para a casa da mãe dele. E quando eu liguei para ele, para falar para ele: olha, meu batismo está marcado para o domingo, ele falou: eu não estou aí, eu vim para a casa da minha mãe. Naquele momento eu pus o meu joelho no chão e Deus falou assim: agora é o momento de você
dá fruto. Será que é só porque Ele te ajudou que você está na igreja? Que você decidiu me seguir? Ou você é capaz de fazer isso, mesmo sem Ele estar perto de você? Creio que os frutos que Paulo estava falando no início da carta de Romanos era isso. Que eles se lembrassem da palavra que foi ministrada e não deixassem de viver do Evangelho, não deixassem de crer no Senhor Jesus Cristo. Olha o que Pedro diz a respeito de lembrar do que foi dito. 2 Pedro 3,2 diz assim: quero que lembrem. Lembrar de quê? O que era tão importante lembrar? Pedro continua dizendo das palavras ditas há muito tempo pelos santos profetas, do mandamento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que foi dado a vocês por meio dos apóstolos, que anunciaram o Evangelho a vocês. Estamos aqui para anunciar o Evangelho a vocês. Mas nesse momento em que não podemos estar juntos, será que vocês se lembram de tudo que vocês ouviram em cima de púlpitos? De tudo que vocês ouviram nos lares? De tudo que vocês ouviram nos cultos de oração? Será que isso arde no coração de vocês? Ou será que vocês têm esquecido do que foi ensinado, do que foi pregado, do que foi ministrado? Será que vocês têm esquecido do que Deus fez por vocês até esse momento? Será que a Covid fechou os olhos de vocês? Será que a Covid endureceu o coração de vocês? Em minhas palavras para hoje, lembrem-se de tudo que foi ministrado em cima dos púlpitos. Em células, em comunhão, em cultos de oração, lembrem-se. Lembrem-se. Por que lembrar? O início da carta de Paulo aos Romanos, ele deseja que a palavra de Deus, pregada e ministrada através dele, dê fruto. Peraí, eu estive na posição de sentado na cadeira a ouvir a palavra de Deus. Então esse é o momento de eu lembrar que no mundo teríamos aflições. Esse é o momento de eu lembrar que Jesus Cristo disse que Ele é a paz que excede todo entendimento. Esse é o momento de eu lembrar que Jesus Cristo é o Emanuel, Deus conosco. Esse é o momento de lembrar que eu sou sustentado, que eu sou guiado por Deus, e não pelas adversidades, e não pelo momento em que estou vivendo agora. Porque esse momento vai passar. Isso não vai durar para sempre. Mas será que você vai continuar firme no Senhor Jesus? Quando isso acabar, você ainda vai estar firme no Senhor Jesus? Paulo queria que a palavra dele, ministrada no tempo em que ele ficou em Roma, desse fruto, mesmo ele não estando lá. Mesmo ele não estando lá, o desejo dele era que os irmãos lembrassem, que os irmãos vivessem do Evangelho. É o nosso desejo como pastor, é que você se lembre que você tem um Deus que cuida de você, mesmo agora, as coisas estando difíceis, você achando que não deu certo, que não está dando certo. Esse é o momento. Lembrar de mais o que? Lembrar que o Evangelho de Cristo é poder para a salvação. Olha o que Paulo diz em Romanos 1,16. Porque não me envergonho do Evangelho. Ele não se envergonha do Evangelho, ou seja, ele não se intimida na frente das pessoas de falar do Evangelho. Ele não fica intimidado com as pessoas. Isso para ele é um motivo de orgulho, porque um dia ele conheceu a lei, ele aprendeu sobre a lei que aponta para o Cristo, mas ele não conhecia o Cristo da lei.
Mas agora ele está dizendo que ele não se envergonha do Evangelho. Pois o poder de Deus para a salvação, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus, também dos gentios. E os gentios aqui significa nós, aqueles que não tinham herança no início, porque Jesus Cristo veio para os seus. A palavra de Deus diz que ele veio para os seus, os judeus, Jerusalém, as cidades em volta de Jerusalém. Ali era a concentração da salvação. Mas a mesma palavra de Deus diz que o Jesus que veio para os seus, também diz que os seus não receberam. Por isso, todos aqueles que creem que Jesus Cristo é o Senhor, único e suficiente Salvador, recebem a Cristo como Senhor de suas vidas. E passa a fazer parte da herança em Jesus Cristo. Da herança da vida eterna em Jesus Cristo. O desejo de Paulo nesse é que judeus e gregos se unissem pelo Evangelho, que nós estivéssemos juntos, como um povo só, crendo no Senhor Jesus. E mais, Paulo nesse verso afirma que não se deixaria intimidar por ninguém, e afirma que o Evangelho de Cristo aqui salva o homem ou todo aquele que crê. Em um comentário de Calvino sobre todo aquele que crê, ele diz que o Evangelho é oferecido a todos, mas nem todos alcançarão a salvação. Sabia disso? Mas não porque não queremos, mas por nossa natureza pecaminosa. Paulo diz em Romanos 1,17, porque nele se desdobre toda a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Isso é profundo, porque Paulo, ao descrever o poder do Evangelho, o desejo de que esse Evangelho alcance tanto a judeus como a gregos, e gregos aqui significa gentios e todas as nações, Paulo também cita o final daqueles que crerem ou acreditarem em Jesus e seu Evangelho. E essas palavras foram ditas pelo próprio Senhor a Abacuque. Abacuque 2,4 diz assim: escreva, o ímpio está envaidecido e seus desejos não são bons. O próprio Deus falando com Abacuque, para Abacuque falar com o povo. Ele diz: olha, escreve, o ímpio e seus desejos não são bons. O interessante é que essa palavra de Deus bate com a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, 18, 32, onde Paulo diz que homens transformaram verdades em mentiras. Ele diz que honraram mais a criatura do que ao Criador. Diz também que tanto a mulher como o homem deixaram o uso natural de sua natureza, e se infamaram, em minhas palavras, mulher com mulher e homem com homem. Também disse que os ímpios não se importam de ter conhecimento de Deus. Ou seja, Calvino estava certo. Ele estava certo quando ele disse que a salvação veio para todos, mas nem todos alcançarão a salvação. O Evangelho é pregado a todos, a toda criatura, como Jesus ensinou aos discípulos, mas nem todos vão ser salvos. Mas a nossa missão aqui é não saber quem vai ser salvo. A nossa missão aqui é pregar o Evangelho a todos. Mas e você? Você se importa com o que Deus quer de você? Você se importa em conhecer Deus? Se não se importa,
Se você é alguém que ainda não se achegou ao Senhor, pare e pense. Comece a querer conhecer o Senhor. Porque não sabemos se esses são o fim dos tempos. Não sabemos até quando isso vai durar. Mas o que sabemos é que Deus ainda está no controle desse mundo. O que sabemos é que ainda há salvação para esse mundo. O que sabemos é que Jesus Cristo veio e morreu por mim e por você, para que não perecêssemos no inferno. Isso nós sabemos. E não sabemos de nós mesmos. Isso nós sabemos pela palavra de Deus que nos ensina. Porque a esses que não se importam em conhecer a Deus, olha o que Paulo diz, Romanos 1, 28, parte B. Assim Deus os entregou a um sentimento perverso. Tudo isso que Paulo disse foi consequência desse entregar de Deus às suas próprias paixões. Deus deixou os homens entregues às suas próprias paixões. E como o próprio Deus fala sobre o fim dos ímpios, a Abacuque 2,12, ai daquele que edifica uma cidade em sangue e estabelece com crime. Tudo isso que vemos, assaltos, mentiras, roubos, estupros, maridos espancando mulheres, maridos, companheiros matando mulheres, tudo isso é consequência do pecado. O homem foi entregue às suas próprias paixões. E por causa da sua natureza pecaminosa, o fim desse homem, se ele não se arrepender, é trágico. É trágico. Ou seja, adianta matar, roubar, prostituir-se, no final, se não houver arrependimento, é inferno. Hoje não saímos de casa porque o slogan é fique em casa. Mas você lembra das ministrações? Você lembra da palavra pregada aqui em cima do púlpito? Você lembra que muitas vezes exortamos? Você lembra que muitas vezes trouxemos palavras de bênção? Você lembra das palavras de vida que foram pregadas aqui? O desejo de Paulo é que as ministrações dele dessem fruto. E se essa carta chegou aos cristãos em Roma, é porque eles se firmaram em Jesus Cristo. É porque eles tinham os seus corações ardendo a salvação de Jesus Cristo. Mas e nós? Nesses mais de 60 dias, como você está? Será que desanimou? Será que o seu pensamento é, eu vou sair, eu vou viajar, porque esse momento não está sendo bom para mim, eu fiquei desempregado, não é o momento de eu ficar mais por aqui? Me fala, como você está? Você que ainda não se aproximou de Deus, o que está faltando para você? O que está faltando acontecer para você entender que Deus é quem controla todas as coisas e que Jesus Cristo é quem salva? Talvez Paulo escreva aos Romanos para os lembrar das pregações da palavra de Deus. E nós estamos aqui para não deixar você esquecer que Deus ainda permanece no controle. Que exortou a melhorar, a crer no Senhor Jesus Cristo, ensinou-os a como se comportar perante o Evangelho de Cristo, ministrado, que mostrou o homem como pecador, mas também aponta para um Salvador, Jesus Cristo. Então deixa eu perguntar, como você está? De novo eu pergunto isso. Você ainda se lembra?
Em meio a tudo isso que estamos vivendo, você ainda encontra paz? Sim, porque a paz é um dos frutos que Jesus espera e deseja que você transmita a outros. Você se lembra que a fé e a obediência ainda andam juntas? E ainda está valendo para hoje? Você se lembra? Por que fiz essas perguntas? Porque o primeiro capítulo da carta de Paulo aos Romanos se resume assim: Paulo saúda os irmãos. Paulo agradece por aqueles irmãos em Cristo ainda existirem em Roma. Paulo lembra do poder de Deus para a salvação que está em Cristo. Paulo diz que o homem é apontado como pecador e por isso precisamos de um Salvador. Ou seja, Paulo está dizendo segundo o que eu entendi. Jó 14:7 diz assim: porque há esperança para a árvore cortada, que se for cortada ainda se renovará e não cessarão os seus renovos. Em algum momento da vida de Paulo ele diz o seguinte: que o morrer era Cristo e o viver era lucro. Por que Paulo disse isso? Porque ele sabia que mesmo vivendo, ele ia ainda continuar pregando a palavra de Deus e vivendo do que Cristo ensinou ele a viver. Mas ele também sabia que se ele morresse, a eternidade dele era com Jesus Cristo. E você? Pode dizer que sua eternidade é com Jesus Cristo? Pode dizer as mesmas palavras de Paulo: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé? A esperança para o pecador. Deus ainda se importa com o ímpio. Deus ainda se importa conosco. Se acendeu a ira de Deus sobre este mundo tenebroso, mas ainda há esperança para os seus. Ainda que estejamos mortos, viveremos para essa esperança. Que esperança é essa? Gênesis 3,15 diz: eu porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a tua semente, e esta ferirá a tua cabeça. Deus já mostrou essa esperança lá no início. Quer dizer, desde o início tínhamos saída, esperança. Jeremias 29:11 diz assim: porque eu conheço os planos que tenho para vós, planos de dar a vocês esperança em um futuro. Irmão, é Deus usando Jeremias e dizendo que temos esperança em um futuro. Deus disse que quem nos conhece é Ele. Um homem não se governa, mas acha que se manda. Mas a questão é que Deus tem planos para os seus, e nós, os eleitos. A esperança está viva, porque foi crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitou, nos dando vida. Essa esperança levou os nossos pecados na cruz do Calvário. Jó, ao se defender e tentar saber qual era o seu pecado, ele cita esse verso, fazendo assim uma analogia entre um tronco de árvore que ainda pode reviver e um homem que ao morrer é consumido, restando assim o seu espírito. A esperança que cito é Jesus Cristo. Ele é advogado, João 2:1. João aponta Jesus como um advogado. Ele é o bom pastor. João 10:11, o próprio Jesus dizendo: eu sou o bom pastor. E o que faz um pastor, irmãos? A não ser cuidar das suas ovelhas, a não ser dar vida pelas suas ovelhas. Foi isso que Jesus disse.
Olha o que Isaías diz a respeito de Jesus. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado estava sobre os seus ombros. E se chamará o seu nome, Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ou seja, Jesus é maravilhoso. Na sua vida nunca haverá ninguém como Jesus. Ninguém vai te tratar tão bem na vida como Jesus te trata. Ninguém vai cuidar tão bem de você como Jesus cuida. Ninguém vai te amar de maneira tão imensuravelmente linda como Jesus te ama. Jesus está acima do tempo e de todas as coisas. Jesus é a paz que precisamos. Não sei se só crentes verão essa mensagem, mas se você ainda não veio a Cristo, o que está esperando? O que você está esperando para ouvir a voz de Deus? Ele está te chamando ao arrependimento. Ele está te chamando para o crescimento da sua vida. Jesus Cristo morreu numa cruz do Calvário para te dar vida, para me ensinar e para te ensinar. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para levar os meus pecados e os seus pecados. Ainda há esperança. Paulo disse que a ira de Deus se manifesta pelo mundo, mas ainda há esperança de vida. E esta esperança é Jesus. E Ele está aqui. Ele não está morto como alguns pensam. Ele vive. E vive por você e por mim. Ninguém jamais te amará como Ele te ama. O que você está esperando para vir a Jesus? E você, crente, ainda se lembra do que Jesus é na sua vida, de quem Jesus é? Você ainda se lembra que você foi alcançado com tão grande salvação, que a sua vida de pecador foi justificado por Jesus? Você era como se fosse um ladrão, você era como se fosse um bandido. Estávamos lá no tribunal, o juiz já ia dar a sentença. Você vai ser preso, vai ficar preso por muitos anos, ou até sentença de morte, como lá fora dá. Mas aí entrou o advogado, Jesus Cristo. Ele intercedeu. Ele disse que a vida dele, ele daria. E que nós não precisaríamos pagar esse preço de morte. Ele mesmo pagaria esse preço. Você se lembra disso, cristão? Você que ainda não se achegou a Cristo. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus Cristo foi preso no Getsemane e ele apanhou de ter a sua pele esfolada, para que você e eu não passássemos por esse processo. Ainda há esperança para a sua vida e para a minha vida. Ainda há esperança. Em nome de Jesus. Se achegue a Deus enquanto é tempo. Não sabemos se esses são os últimos dias, mas o que sabemos é o seguinte: Jesus Cristo vive e Ele é a nossa esperança viva. Então, em nome de Jesus, que essa palavra tenha alcançado alguém, que como Paulo desejou que as pregações, as ministrações dele dessem fruto, eu também desejo que essa ministração dê fruto.
que alcance alguém que ainda não se achegou a Jesus Cristo, que alcance alguém que ainda não se entregou a Jesus, que ainda não reconheceu Jesus como o único e suficiente Salvador. Venha fazer parte da família de Deus. Venha fazer parte do corpo de Cristo. Venha fazer parte do povo que vai morar no céu. Venha fazer parte do povo que vai ter vida eterna com Jesus Cristo. Vai se assentar à mesa com Jesus. Vai comer com Jesus. Venha fazer parte de um povo que tem Jesus Cristo como Salvador. Porque esses últimos dias têm sido dias tenebrosos. Sei que você deve estar sofrendo, deve estar passando por alguma dificuldade. Não que vindo para Jesus essas dificuldades vão embora, mas Jesus nos garante que Ele não nos deixará. A palavra de Deus diz em Isaías 41:10 que Deus, falando com Isaías, Ele disse: não temas, eu sou contigo, não te assombres, eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te animo. Então, em nome de Jesus, que essa palavra tenha alcançado alguém, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Ainda há esperança, lembre-se disso, e não desista, não pare de crer que Jesus Cristo ainda está no controle. Sei que o desânimo nesses últimos dias tem sido muito grande, muitas pessoas desanimando, mas a nossa esperança não está na terra, não está no homem. A nossa esperança é Jesus Cristo, e Ele ainda vive. Deus, em nome de Jesus, que essa palavra tenha alcançado alguém, que venhamos, Deus querido, confiar no Senhor, que venhamos continuar a boa obra que o Senhor iniciou em nossas vidas, fazendo a Tua vontade, Deus. Obrigado por tudo que o Senhor nos ensinou, obrigado pela Tua salvação que nos alcançou, em nome de Jesus, Pai. Continue nos guiando para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor.